Olá, bem-vindos ao nosso programa Escola Dominical. Programa este que é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Setor Cedro Camboriú. Direção de programa, Pastor Silvio Cardoso Júnior e Presbítero Moisés Martins. Coordenador de Escola Dominical do setor, Presbítero Davi Santos. A apresentação, Auxiliar Claudésio Silva e Marluce Silva. Esse programa traz até você um resumo de nossa lição de Escola Bíblica Dominical. E desde já convidamos você e sua família para participar de nossas reuniões dominicais em nosso templo. Localizado na rua Capitão Ernesto Nunes, ao lado da garagem da Prefeitura. Não perca esta oportunidade. E que Deus em Cristo te abençoe. Lição número 5, 3 de novembro de 2013. O cuidado com aquilo que falamos. Texto áureo. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16 e 24. Verdade prática. As nossas palavras revelam muito do que somos, pois a boca fala do que o coração está cheio. Leitura bíblica em classe. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, capítulo 15, versículos 1, 2 e 23, capítulo 16, versículos 21 e 24. Capítulo 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Os olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Capítulo 15, versículos 1, 2 e 23. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Capítulo 16, 21 e 24. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Muito bem, acabamos de fazer a nossa leitura bíblica em classe e nesse momento queremos fazer uma oração a Deus para que o Espírito Santo do Senhor venha tocar em seu coração tudo o que for falado aqui nesta lição, que você possa receber de Deus as bênçãos do Senhor e que essa leitura, esta lição sirva de elevo espiritual para a sua alma e sirva também como base para a sua vida. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus, Deus e Pai, nosso Deus que estás no céu, santificado seja o teu nome. Querido Deus, nesse momento nós queremos falar da tua palavra e sabemos que muitas pessoas nesse momento estão nos ouvindo. Deus, que tu possa nos usar como instrumento para falar a mesma e que cada palavra que aqui sair, Jesus, seja para a tua honra, para a tua glória. Abençoa cada ouvinte e que venha fazer parte de nossa vida, porque precisamos de ti para ser o nosso guia. Assim eu te peço e te agradeço desde já em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nesse momento vamos dar início à nossa leitura de nossa lição, fazendo a introdução com a nossa irmã Marluce. Introdução. Provérbios de Tiago contém as mais belas exposições sobre uma capacidade que apenas os seres humanos possuem, a fala. Na lição de hoje,
analisaremos o que as Escrituras revelam sobre esse fascinante dom. Num primeiro momento, estudaremos como o falar é tratado pelos autores sagrados. Em seguida, veremos os conselhos que Salomão e Tiago dão àqueles que verbalizam pensamentos, princípios e preceitos. O objetivo é mostrar como a literatura sapiensal bíblica toca num ponto sensível da vida humana, muitas vezes esquecido pelos cristãos: a devida e correta utilização das palavras. Primeiro ponto: o poder das palavras. Palavras que matam. É evidente que, dependendo do contexto em que são faladas e por quem são pronunciadas, podem ferir ou até mesmo matar. Provérbios 18, 21, parte A. Este exemplo pode ser observado na vida conjugal. Quando uma palavra ofensiva ou injuriosa dita por um cônjuge ofende e magoa o outro, se não houver perdão de ambas as partes, o relacionamento poderá deteriorar-se. Provérbios 15 e 1. Segundo ponto: palavras que vivificam. A palavra hebraica dabá significa palavra, fala, declaração, discurso, dito, promessa, ordem. Os temas contemplados pelo uso desses termos são, na maioria das vezes, valores morais e éticos. Salomão tem consciência da importância das palavras e por isso afirma: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Provérbios 16 e 21. Palavra-chave do primeiro ponto: língua, órgão muscular situado na boca e na faringe, responsável pelo paladar e auxilia na mastigação e na deglutição e também na produção de sons. Fala. Sinopse do tópico 1. Segundo a Bíblia, dependendo da motivação de quem pronuncia, as palavras podem matar ou vivificar. Segundo ponto: cuidados com a língua. Evitando a tagarelice. Há um provérbio muito popular que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Este ditado revela a maneira imprudente de se falar, algo bem próprio do tagarela. Este personagem está presente na tradução do hebraico, pessoa que fala irrefletida e impensadamente. Não basta dizer: pronto, falei. É preciso medir as consequências do que se fala. E a melhor forma de fazer isso é compreender que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10 e 19. Salomão tinha essa consciência. Provérbios 13 e 3. Evitando a maledicência. O livro de Provérbios também apresenta conselhos sobre a maledicência. Ali, a palavra aparece como sendo a 7ª abominação, isto é, o ponto máximo de uma lista de atitudes que o Senhor odeia. Provérbios 6, 16 a 19. O Senhor abomina, do hebraico toebá, a maledicência ou a contenda entre irmãos. No original, abominar significa sentir nojo de, e pode se referir a coisas de natureza física, ritual ou ética. Deus se enoja de intriga entre irmãos. É a mesma palavra usada para descrever coisas abomináveis ao Senhor, tais como a idolatria, Deuteronômio 7, 25, a homossexualidade, Levíticos 18, 22 a 30, e os sacrifícios humanos, Levítico 18 e 21. Sinopse do tópico 2. O conselho bíblico para cuidarmos de nossa língua começa por evitarmos a tagarelice e a maledicência. Terceiro ponto: o bom uso da língua. Quando a língua edifica o próximo. Como servos de Deus, somos desafiados a usar nossas palavras como meio para ajudar nossos irmãos, através de exortações, bons conselhos e também através do ensino da palavra de Deus e de seus princípios. 1 Coríntios 14 e 26. Nossa língua adorando a Deus. O melhor uso que se pode fazer da palavra é quando a empregamos para dirigir-nos a Deus em adoração. Todo crente fiel sabe disso, ou deveria saber. Provérbios 10 e 32. O Senhor se agrada dos sacrifícios de louvor. Hebreus 13, 15.
Esse é o segredo para uma vida frutífera e agradável ao Senhor. Efésios 5, 19 e 20. Não nos esqueçamos, pois, da maior vocação de nossa língua, louvar e exaltar a Deus. Reflexão. No livro de Provérbios, são mais de 300 conselhos como regra do bom viver. Segui-los significa achar o bem, e não segui-los é encontrar-se com o mal. Sinopse do tópico 3. A língua deve ser usada para edificar o próximo com bons conselhos, exortações e ensino da palavra de Deus, e exaltar ao Altíssimo, adorando-o em espírito e em verdade. Quarto ponto. Salomão e Tiago. Uma palavra ao aluno. Abundante no livro de Provérbios, a expressão hebraica chamá beni ocorre 21 vezes como sentido de ouve, filho meu. Não há dúvida de que o emprego de tal linguagem revela o amor de uma pessoa mais experiente dirigindo-se a outra ainda imatura. É alguém sábio e experimentado na vida, passando tudo o que sabe e o que vivenciou ao seu aprendiz. Provérbios 1, 8, 10, 15, capítulo 3, 1 e 21, capítulo 5, 1 e 20, capítulo 7 e 1. São mais de 300 conselhos como regra do bom viver. Segui-los significa achar o bem e não segui-los é encontrar-se com o mal. Uma palavra aos mestres. Se por um lado Salomão se dirigiu ao discípulo, do hebraico filho, aluno, por outro lado Tiago falou àqueles que querem ser mestres. Os que pregam e ensinam a palavra de Deus têm de falar somente o que convém à sã doutrina. Tito 2 e 1. Em sua epístola, Tiago utiliza símbolos extraídos do cotidiano, mas carregados de significado. A. Freios. Assim como o freio controla o animal, deve o crente refrear e controlar a sua língua. B. Leme. Se o leme conduz o navio ao porto desejado, deve o crente dirigir o seu falar para enaltecer a Deus. C. Fogo. Uma língua sem freios e fora de controle queima como fogo. Por isso, mantenhamos a nossa língua sob o domínio do Espírito Santo. D. Mundo. A língua pode se tornar um universo de coisas ruins. Então, o que fazer? Transformá-la num manancial de coisas boas. E. Veneno. O perigo reside em alguém possuir uma língua grande e ferina, e, portanto, venenosa. F. Fonte. Como fonte, a língua deve jorrar coisas próprias à edificação. G. Árvore. A boca do crente, por conseguinte, deve produzir bons frutos. Portanto, usemos as nossas palavras para a glória de Deus. Tiago 3, 1 a 12. Reflexão. Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados que Deus mais abomina, a disseminação de contendas entre os irmãos. Sinopse do tópico 4. Ao ensinar os provérbios, Salomão tem em mente ensinar os discípulos, enquanto Tiago aconselha os mestres. Conclusão. Vimos nesta lição os conselhos dos sábios sobre o bom uso da língua. A linguagem, como algo peculiar ao ser humano, é muito preciosa para ser usada iniquamente. Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados que Deus mais abomina, a disseminação de contendas entre os irmãos. À luz da palavra de Deus, somos encorajados a andar em união, harmonia e paz. Portanto, com a nossa língua, abençoamos o nosso semelhante, pois assim fazendo, bendiremos também ao Senhor nosso Deus. Auxílios bibliográficos. Subsídio Vida Cristã. Disciplina da língua. Que poder tem a palavra escrita ou falada? Nações se ergueram e nações caíram pela língua. Vidas foram enaltecidas e rebaixadas pelo falar humano. A bondade flui como um doce rio de nossas bocas, da mesma forma o esgoto. A pequena língua, sem dúvida, é uma força poderosa. Tiago, o irmão do Senhor, entendia isto muito bem.
quanto qualquer homem na história e, através do uso de analogias gráficas, ele nos deu a mais penetrante exposição sobre a língua do que qualquer texto literário, seja secular ou sagrado. Tiago 3, 3 a 5. A principal preocupação de Tiago é com o poder destrutivo da língua, e isto produz uma das mais provocantes declarações. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só contamina, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Abençoando o malfeitor. Fazer o bem àqueles que nos fizeram mal envolve tanto palavras quanto atos, tanto bênçãos quanto servir. John Stott afirma: na nova comunidade de Jesus, as maldições devem ser substituídas por bênçãos, a malícia por oração e a vingança por serviço. De fato, a oração purga o coração da malícia. Os lábios que abençoam não podem, ao mesmo tempo, amaldiçoar, e a mão ocupada com serviços fica impedida de se ocupar com vingança. No entanto, deixemos claro que na prática, conquistar o mal com o bem envolve muitas vezes a obstinação e a dureza que vai contra nossas concepções sentimentalizadas da bondade. A fim de verdadeiramente fazermos o bem para alguém implicará dar o que mais precisa, não necessariamente o que ele quer. Por exemplo, fazer o bem para um pai ameaçador e ditatorial que insiste em controlar seu filho adulto pode significar resistir a ele e se recusar a ceder às suas exigências. Por outro lado, no caso de uma mãe fraca e indecisa, fazer o bem significa se recusar a tomar qualquer atitude a fim de que ela seja forçada a tomar suas decisões. Como Allender e Longman sugerem, em muitos casos, um amor tão corajoso muitas vezes enerva, fere, perturba e compele a pessoa amada a lidar com as enfermidades interiores que estão roubando a alegria dela e dos outros. Esse tipo de amor vigoroso é exemplificado na última frase da passagem de Provérbios citada por Paulo. A frase diz que ao dar comida e bebida a nossos inimigos, amontoa-se brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Romanos 12 e 20. Embora isso possa nos parecer um ato pouco amigável, nos tempos bíblicos, essa era uma figura de linguagem para dizer que isso traz um profundo sentimento de vergonha a seus inimigos, não a fim de ofendê-los ou humilhá-los, mas para levá-los ao arrependimento e à reconciliação. E com esse texto finalizamos aqui nossa lição desta semana, e que Deus em Cristo venha abençoá-los todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez o mar da sua vida está revolto, você não pode mais voltar pro porto, em meio às ondas e os vendavais. Talvez seu barco já não tenha estrutura para carregar o peso da amargura que esse temporal hoje te traz. Talvez você vem navegando sem destino, cansado de ancorar em desatinos. O cais da sua vida é a derrota. Talvez você viu os seus sonhos naufragando, sua felicidade se afogando, a sua esperança sendo morta. Talvez você não tenha visto, mas é somente Jesus Cristo que pode a sua vida socorrer.
Só Ele pode resgatar você. A tempestade agora vai passar. O vento não vai mais te sucumbir. Na proa do seu barco Deus está. Em terra firme você vai pisar. O porto da vitória vai surgir. O temporal agora vai passar. O sol no horizonte vai nascer. Pode seguir em frente nesse mar. Irmão, não tenha medo de remar. Jesus vai navegando com você, cuidando de você. O seu barco vai descer. Mas é somente Jesus Cristo que pode a sua vida socorrer. Só Ele pode resgatar você. A tempestade agora vai passar. O vento não vai mais te sucumbir. Na proa do seu barco Deus está. Em terra firme você vai pisar. O porto da vitória vai surgir. O temporal agora vai passar. O sol no horizonte vai nascer. Pode seguir em frente nesse mar. Irmão, não tenha medo de remar. Jesus vai navegando com você. A tempestade agora vai passar. O vento não vai mais te sucumbir. Na proa do seu barco Deus está. Em terra firme você vai pisar. O porto da vitória vai surgir. O temporal agora vai passar. O sol no horizonte vai nascer. Pode seguir em frente nesse mar. Irmão, não tenha medo de remar. Jesus vai navegando com você, cuidando de você. O seu barco